Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. E no programa de hoje você vai ver: Ministério da Agricultura suspende a importação de tilápias do Vietnã. Auditores fiscais cruzam os braços e atrasam a emissão de certificados sanitários internacionais, colocando em risco embarques de cargas vivas. Presidente da FPA alerta para risco de uma grande crise em eminência ou já acontecendo no setor agropecuário. Bons preços, produtores avaliam plantar feijão mesmo com o risco da mosca branca. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição trazendo uma resposta para a nossa audiência sobre uma reclamação da Associação Brasileira de Piscicultura, que recentemente questionou o mapa sobre os riscos e custos da importação de tilápia do Vietnã. Pois bem, nesta semana as importações foram suspensas. Mais informações com o repórter Alan Pitts. Os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e André de Paula, da Pesca e Aquicultura, anunciaram que estão suspensas as importações de tilápia do Vietnã, até que sejam feitas todas as análises de risco sanitário dos produtos vindos daquele país. De acordo com Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, essa iniciativa é muito importante para o setor pesqueiro. A piscicultura no Brasil é a proteína animal que teve o maior crescimento percentual nos últimos 10 anos, ou seja, bem acima de suíno, ave, bovino, ovos, leite, o que demonstra a nossa capacidade de implantação aqui no Brasil de mais um grande player do agronegócio, que é a produção de peixe. Dessa piscicultura, 65% é tilápia. E é uma tilápia que atende não só a demanda de mercado interno, mas que também a gente acaba exportando. E é uma cadeia hoje que está presente na maioria dos estados brasileiros, está presente em 23 estados brasileiros, e alguns, principalmente da região sul, que são os principais estados produtores, com mais de 30% da produção nacional. Recebemos recentemente, especificamente no início de janeiro, que tinha ocorrido a importação de um container de filé de tilápia do Vietnã. Imediatamente nós nos dirigimos ao Ministério da Pesca e Aquicultura e também ao Ministério da Agricultura, que é o Serviço Veterinário Oficial, e fizemos alguns questionamentos de como que ocorreu esse processo. A nossa solicitação, fizemos uma reunião uma reunião conjunta, ministro Fábio e ministro André de Paula, aqui em São Paulo, juntamente com as empresas associadas, onde nós colocamos principalmente a questão do risco sanitário. Nós temos uma enfermidade da tilápia hoje no mundo, é um vírus RNA, que significa que é um vírus extremamente difícil de fazer vacina, não tem tratamento, e o Brasil é zona livre. Esse é um vírus que surgiu recentemente, ou seja, faz 10 anos, foi diagnosticado a primeira vez em 2014 em Israel, e hoje está presente em toda a Ásia, inclusive com relatos no Vietnã. Um dos problemas desse vírus é que a mortalidade, quando ele atinge uma determinada unidade de produção, é superior a 90%. Então, isso é extremamente grave. Outro problema aqui no Brasil é que praticamente a metade da produção de tilápia nossa é em tanque-rede, no Lago das Hidrelétricas. Então, se eu tiver uma contaminação no Rio Grande, lá em Minas Gerais, eu contamino até a Bacia do Prata, ou seja, em pouco tempo. E, além desse aspecto, esse vírus ele é altamente letal para as espécies nativas, principalmente um grupo de espécies nativas que chama-se ciclídeos. Então, o risco desse vírus, do TIV no Brasil, primeiro é econômico e segundo, ambiental. Nós teremos uma perda de biodiversidade muito grande com a chegada desse vírus. E aí nós levamos essa preocupação ao ministro e o nosso pleito, foi aceito, está suspenso enquanto se elabora um novo protocolo sanitário. Não é uma zoonose, tá? Ela contamina somente as tilápias mesmas,
e os peixes nativos, que a gente chama de ciclídeo, que é o cará, os peixes mais redondinhos. E vamos ao nosso giro de notícias. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, abriu um canal de denúncia para os produtores rurais de todo o Brasil informarem de forma anônima invasões de propriedades rurais. A partir dessas informações, a CNA, juntamente com as federações de agricultura e pecuária dos estados, vai avisar as autoridades policiais e a justiça para que providências sejam tomadas. A entidade também elaborou, em parceria com a Frente Parlamentar da Agropecuária, uma cartilha sobre o tema, com conteúdo como legislação, histórico de invasões no Brasil, consequências das invasões, reforma agrária e os principais projetos de lei relacionados a esta temática. A CNA lembra ainda que invasão de terra é crime. A garantia do direito de propriedade é a base para o produtor rural trabalhar com tranquilidade e segurança jurídica. Para denunciar, é só entrar no link disponível no site cnabrasil.org.br. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, abriu inscrições até o dia 1º de março para a rodada de negócios de alimentos e bebidas para a saúde e bem-estar do Exporta Mais Brasil, programa desenvolvido para quem busca conectar empreendedores brasileiros ao comércio exterior. São 30 vagas voltadas para empresas de alimentos e bebidas para a saúde e bem-estar, interessadas em exportar produtos de qualidade. O programa dará preferência a negócios de micro e pequeno porte e às empresas lideradas por mulheres. Os critérios de pontuação também levarão em consideração empresas com estabelecimento nas regiões Norte e Nordeste, existência de ferramenta de comunicação digital em línguas estrangeiras, lista de preços para o mercado internacional apresentada na inscrição, certificação de reconhecimento internacional e realização de exportação direta no período de 2021 a 2023. O evento vai acontecer entre os dias 10 e 12 de abril, em Maceió, Alagoas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Apex Brasil. Senado Federal. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária se prepara para votar projetos sobre regras para o licenciamento ambiental, incentivo à indústria nacional de fertilizantes e destinação de florestas públicas. 8 proposições estão prontas para votação no colegiado, presidido pelo senador Alan Rick, do União Brasil. Um dos projetos na pauta é o PL 2159/2021, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O texto estabelece normas gerais para o licenciamento de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetivamente ou potencialmente poluidor, ou capaz de causar degradação do meio ambiente. De acordo com o projeto, o licenciamento ambiental deve prezar por participação pública, transparência, preponderância do interesse público, celeridade e economia processual, além da prevenção do dano ambiental, desenvolvimento sustentável e análise dos impactos e riscos ambientais. O projeto da Câmara dos Deputados tem tramitação simultânea na CRA e na Comissão de Meio Ambiente. Na CRA, a relatora é a senadora Tereza Cristina. A Associação Brasileira de Proteína Animal informa que as agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves, carne suína e ovos do Brasil estão enfrentando dificuldades diante da mobilização dos auditores fiscais federais agropecuários com uma operação que atrasa a emissão de certificados sanitários internacionais para embarques de produtos. A operação é parte de uma manifestação iniciada no final de janeiro, que busca a reestruturação da carreira dos servidores públicos, mas que também penaliza severamente os setores de proteína animal. De acordo com a BPA, a operação coloca em risco cargas vivas e compromete a importação e exportação de material genético, que são altamente sensíveis ao tempo de trânsito. No curto prazo, o retardo das linhas de produção provocado pelo movimento poderá impactar a oferta de produtos. Diante disso, a entidade disse que espera do governo federal total empenho para a solução e o atendimento às demandas dos auditores, evitando a continuidade de uma situação que atinge em cheio produtores de alimentos de todo o país sob a inspeção federal.
Foi apresentado no Congresso Nacional uma emenda provisória para isentar o imposto de pequenos produtores rurais. O autor do projeto, o deputado Coronel Meira, de Pernambuco, falou conosco com exclusividade. Nós fazemos parte da Comissão exatamente de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Urbano, né? E somos da Frente Parlamentar exatamente da Agropecuária, e nos preocupamos muito, porque nós somos do campo. Nós fazemos parte, a nossa atividade, a minha família faz parte. E aí, observando essa medida provisória 1206, agora de 24, né, mês passado, ela traz uma desigualdade tributária. Ela isenta, né, o trabalhador urbano até 2 salários mínimos do imposto de renda. E pega exatamente o homem do campo e taxa ele, né, pela menor alíquota que tem do imposto de renda, quando deveria ter o mesmo tratamento, a mesma isonomia. Ele ter no seu CPF, tá certo, exatamente uma imunidade, né, uma isonomia tributária. É isso que a gente defende com essa emenda número 44 que apresentamos, e vamos com certeza conseguir êxito, porque o homem do campo é um homem muito mais sacrificado. O homem do campo ele tem muito mais dificuldades, até mesmo do que o homem da cidade. Então, o Haddad e o Lula, né, nessa vontade, né, de arrecadação desenfreada, eles não fazem as medidas exatas para o povo brasileiro. E o que a gente está vendo é esse desmando total do governo e tentando arrecadar de todas as maneiras, trazendo do povo. Em vez de gerar emprego, em vez de se preocupar em trazer novos projetos para o Brasil, não. A ideia deles é exatamente procurar tributar, e o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então é isso que a gente se preocupou, e vamos em defesa do homem do campo, do agro. Esta semana que vem, com certeza, vão começar a ser definidas as comissões, né? E aí vai se começar o trabalho da casa. E a gente vai agilizar, sim, tá certo, todo esse processo, para que quando ela for para o plenário, já está devidamente ajustada e a gente consiga. Eu tenho certeza que teremos a maioria dos parlamentares, tanto na comissão como no parlamento, porque o deputado federal aqui, que aqui está na Câmara Federal, ele também se preocupa, todos eles, com o homem do campo. Então, eu tenho certeza que vamos ter uma unanimidade, porque a gente está em benefício direto, né, ao pequeno produtor, à agricultura familiar, aquele que tira o sustento exatamente do seu trabalho no campo. Aquele que consegue, com esse dinheiro que ele arrecada, até mesmo mandar os filhos para a capital, para as maiores cidades, para estudarem, para se formarem. Então, é uma injustiça muito grande deste governo colocar no mesmo patamar o homem do campo, né, de um outro tipo de trabalhador a nível do desconto do imposto de renda. Intervalo comercial, e na volta a gente fala sobre a mosca branca. Produtores avaliam o risco de plantar feijão nessa época do ano. Isso porque o preço de mercado está tentador. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e o assunto agora é a mosca branca, uma praga que tem prejudicado muitas lavouras, não só de soja, como também de outras culturas. E sobre esse assunto eu converso agora com o gerente da Emater, na região do Padef, aqui do Distrito Federal, Gilmar Batistella. Bom dia, bem-vindo ao Fator Agro. Bom dia, Berenice, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gilmar, aproveitando a sua presença, a gente já busca um panorama também de como é que está a questão das lavouras aqui na região do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, né?
em relação à cultura da soja. A gente está já num período de colheita. E como é que tem sido, né, essa questão do avanço dessa praga? As condições climáticas favoreceram para isso? Sim. A safra, no geral, aqui no Distrito Federal, elas estão em boas condições. Nós tivemos aí um início de época chuvosa em que não choveu como se esperava. Tivemos as primeiras chuvas no início de novembro, mas depois uma escassez hídrica em novembro e meados de dezembro. Isso prejudicou um pouco no início. Alguns produtores tiveram que fazer replantio. A gente estima que em torno de 5 a 10%. Não é um grande contingente, mas é algo considerável. Se a gente pegar já Goiás, para a região de Formosa, norte de Goiás, a situação foi um pouco pior. Aqui no DF foi mais tranquilo, certo? As condições das lavouras são boas. Depois, a partir do dia 15 de dezembro, a gente teve uma condição de chuva muito boa e até hoje está chovendo muito bem. Então houve uma excelente recuperação. Entrando no assunto da mosca branca, né, a gente tem percebido que a população tem crescido nos últimos anos. Era uma praga que ela tinha deixado de ser um problema tão grave nos últimos anos, mas ela vem escalando a população e este ano houve realmente uma explosão. A gente tem muita mosca branca no campo. E isso é um problema para a cultura da soja, mas é um problema pior para as culturas subsequentes que são mais suscetíveis a ela. Exatamente. Que são as hortaliças. Aqui nós temos um cinturão verde no DF, ao redor de Brasília, e também o feijão. O feijão é uma cultura extremamente suscetível à mosca branca. Pois é, e a mosca branca, vale destacar que ela não é nenhuma novidade, né? Como você mesmo destacou, ela já está no Brasil há muito tempo, mas nunca se conseguiu erradicá-la, né? Até eu queria entender um pouco mais se seria em fator do clima e como que o produtor, atualmente, ele lidar com isso. A gente sabe que existem as aplicações preventivas, mas e depois que ela já está instalada, o que fazer? Certo. A mosca branca sempre foi um problema. Aqui, falando em DF e região, Goiás, Minas Gerais, nós tivemos no ano de 2016/2017 um ano muito atípico na questão das chuvas. Nós tivemos uma escassez hídrica muito forte. As chuvas aqui normalmente começam em novembro e vão até meados de maio. Neste ano de 2016, as chuvas cessaram em janeiro. Então nós tivemos fevereiro, março até outubro sem chuvas. Isso ocasionou que a gente teve uma safrinha que muitos não plantaram, os que plantaram perderam por escassez hídrica. Os córregos da região, rios que abastecem os cultivos irrigados, os pivôs centrais, também secaram, tiveram uma vazão muito baixa que impossibilitou os cultivos irrigados. Então tudo isso contribuiu para que a gente não tivesse a chamada ponte verde, que é o que faz a proliferação da mosca branca, a população sempre permanecer alta o ano todo. Então em 2016 a gente teve essa quebra populacional na mosca branca. Então nos anos subsequentes a gente teve um problema bem menor causado por ela. Só que ela sempre esteve aí e ela nunca desaparecerá. É uma praga que a gente sempre vai lidar com ela, conviver com ela. Então a população voltou a aumentar pouco a pouco, de 2017, chegando a culminar nesse ano dessa explosão. Então a gente volta a um cenário de 2014, 2015, que é altíssima população de mosca branca, e o produtor já sabe, não há como erradicá-la, não há nenhum produto extremamente eficiente, a questão é conviver com a praga. Certo. E na questão da soja, da cultura da soja, você já havia até me adiantado que cai a produtividade, mas não tão significativamente como na cultura do feijão. E a gente está justamente no mês de fevereiro, que é uma época de semeadura, de plantio dessa cultura. Quais são as dicas que você dá para o produtor rural? Exatamente. Nós estamos agora no fim da safra do ciclo de soja, ciclo de verão que nós chamamos, que é a safra, e muitos produtores vão plantar a safrinha. Então ele tem as escolhas entre
sorgo, trigo, milho, feijão. Devido a essa alta população de mosca branca, muitos produtores estão receosos em plantar feijão. Os preços do feijão estão extremamente atrativos, né? A gente percebe até no mercado que o preço do feijão tem aumentado, então seria a cultura mais rentável. Porém, o medo da mosca branca é um fator determinante para a decisão do produtor. Para o feijão, ela transmite uma virose chamada de mosaico dourado. Então não é só simplesmente ser um inseto sugador, ela transmite essa virose que arrasa com a produtividade do feijão. Sim. Então, tem que avaliar o risco. É a avaliação de risco. O produtor vai colher sua soja e nessa colheita ele vai perceber a população de mosca branca. Estando altíssima, como tem se percebido, ele vai pensar se planta o feijão ou planta outra cultura, ou se espera um pouco mais para plantar o feijão, um pouco mais tarde, né, para que a população diminua. Mas são decisões e a gente tem que avaliar em cada propriedade, caso a caso, porque é uma decisão realmente difícil, envolve muitos riscos. A questão financeira também conta, mas o risco é muito maior no feijão por conta da mosca branca. Como você disse, pode perder toda a produção, né? Todo o plantio. Exatamente. Muito bem, conversamos então aqui com o gerente da Emater, da região do PADEF, Distrito Federal, Gilmar Batistella. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigado e estamos à disposição. Bom, e a gente confere agora a previsão do tempo para esta semana em todo o país. Previsão do tempo para essa semana ainda é de chuva na região Nordeste. Como podemos observar, no acumulado de chuva, as chuvas ainda se concentram em toda essa área aqui, desde o Maranhão, norte do Maranhão, Piauí, Ceará. Ainda por conta da zona de convergência intertropical, as chuvas ainda deve ter ainda um acumulado bem significativo nessas áreas da região norte do Nordeste, também pegando Rio Grande do Norte, litoral aqui entre Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, também pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento não se descartam nessas áreas. Nas outras áreas da região Nordeste também, algumas pancadas de chuva devem ocorrer aí ao longo dessa semana, mas por conta do calor e da alta umidade, podem ser pontualmente fortes. Na região Norte, as chuvas elas se concentram no Nordeste do Pará, leste e nordeste do Pará, por conta também da zona de convergência intertropical. Essa semana ainda pode ter bastante chuva por lá. Também entre o Amazonas, Acre e Rondônia, pancadas de chuva por conta do calor e da alta umidade não se descartam aí nessas áreas ao longo dessa semana. Já na região centro-oeste, as chuvas se concentram no Mato Grosso, também por conta do calor e da alta umidade. As chuvas devem se concentrar no norte do Mato Grosso. Também não se descartam entre o Mato Grosso do Sul e Goiás, incluindo também o Distrito Federal, algumas pancadas de chuva pontualmente fortes, também acompanhadas de raios e rajadas de vento. Já na região sudeste, as chuvas se concentram ainda em Minas Gerais, parte também do Espírito Santo, leste de São Paulo. Nessas áreas também as chuvas devem se concentrar por conta do calor, da alta umidade. Algumas pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer pontualmente fortes, vêm também acompanhadas de raios e rajadas de vento aqui na região sudeste. Já na região sul, as chuvas voltam a ocorrer essa semana, principalmente aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Algumas pancadas de chuva podem ser pontualmente fortes também. A gente tem aí alguns sistemas que devem atuar e intensificar essas instabilidades na região sul. Em todos os estados da região sul tem potencial para essas instabilidades serem um pouco mais fortes, principalmente aqui no oeste do Rio Grande do Sul, entre o norte do Paraná e o leste aqui de Santa Catarina. Com relação a temperaturas também essa semana continuam elevadas, principalmente aonde chove menos, que seria aqui em Roraima, as temperaturas aí em torno ainda dos 38, 39 graus. Já aqui na região centro-oeste, as temperaturas também ficam elevadas aqui no Mato Grosso do Sul, com temperaturas também chegando na casa dos 38 graus. Já na região nordeste, sudeste, essas temperaturas ficam em torno dos 35 graus, porque chove mais nessas áreas. E já na região sul, principalmente aqui no norte do Paraná, as temperaturas devem ficar também em torno dos 35 graus.
O Brasil é o segundo maior produtor de maçãs do Hemisfério Sul. E o nosso produto tem um diferencial muito especial. Quem garante é o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. O repórter Alan Pitts traz todos os detalhes. Começou oficialmente no Brasil a Safra Nacional de Maçã 2023-2024. O evento de abertura foi realizado no sábado, na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. E as expectativas são as melhores possíveis, conforme explica Francisco Esquio, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM. É uma safra que ela vai ser pouca coisa maior que a safra anterior, né? Com uma produção um pouco maior da variedade Fuji, um pouco menor da variedade Gala, mas ela vem com uma qualidade um pouco superior, né? Principalmente no tema coloração, né? Que é um tema importante para nós, né? Que dá maior rendimento no processamento da fruta. Então a expectativa até o momento é a melhor possível, né? Só que como a colheita está chegando a 30% da colheita, ela vai até final final de maio, né, dependendo do clima. Então, até a colheita não se findar, né, não terminar, então a gente ainda fica na expectativa, mas por enquanto a expectativa é a melhor possível. A principal variedade é a variedade Gala, né, é a variedade mais consumida, né, de maior produção no país. E a segunda variedade é a variedade Fuji, que é principalmente na região de São Joaquim, que ela tem uma maior relevância, né, uma maior área de plantio, né, por ser uma variedade que necessita de maior altitude, né, então essa região é a melhor região que se adapta a essa variedade. Tem outras variedades sendo desenvolvidas, né, mas ainda em menor escala, então dá para dizer que as duas principais e mais consumidas no país é a variedade Fuji e a variedade Gala. As tecnologias desenvolvidas e a capacidade de frigorificação garantem a oferta da fruta, preservando suas propriedades durante os 12 meses do ano para todos os mercados. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a BPM, a expectativa é que a safra deste ciclo tenha um crescimento de 5% em relação à safra anterior. A produção brasileira ela é mais ou menos dividida entre o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? Então, a safra, dá para dizer que 49% da produção nacional é em Santa Catarina e 49% da produção nacional no Rio Grande do Sul. E dá para praticamente se falar que isso é meio a meio, né? Então, os dois estados se equivalem na produção nacional. A produção foi em torno de próximo a 1 milhão de toneladas, né? Então, mas não todo esse volume é o montante da safra. Então tem uma parte que vai para as indústrias, né, de suco, né, e a maior parte vai para as indústrias de processamento para venda in natura. Então a expectativa desse ano é uma safra semelhante, né, do ano passado, né, então que vai ficar em torno de 1 milhão de toneladas. Dados da associação revelam que o Brasil possui cerca de 33 mil hectares de pomares de maçã, gerando mais de 120 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, a cada 10 maçãs consumidas no Brasil, 9 são nacionais. A fruta é a terceira de maior consumo no país e também muito apreciada no exterior. A maçã brasileira ela tem, como é que se diz, uma fama muito boa, né? Que ela é uma maçã ela é uma maçã doce, né, com o Brix alto. Então a gente o Brasil tem uma fama de ter a maçã mais saborosa do mundo, né? O Brasil chega num ano de produção normal, né? A gente chega a exportar para mais de 34 países. Mas o principal destino é a Ásia, né? Que é Índia, Bangladesh, os principais destinos que nos últimos anos está se tomando corpo, né? Vai em torno de 60%, 70% da exportação vai para esses dois destinos. Sem dúvida nenhuma, é a maçã mais saborosa para os clientes quando vêm visitar
de fora vêm visitar o Brasil, que comem uma maçã, eles se surpreendem com o sabor. Então, o sabor da fruta nacional, fruta brasileira, em virtude do nosso clima criar um diferencial aí, esse é o nosso maior diferencial em relação aos outros países. Então, não é só o produtor brasileiro que fala, e sim os consumidores de fora do país também. Intervalo comercial e na volta vamos falar sobre o mercado pecuário e as feiras que devem movimentar o agronegócio por todo o país. Não saia daí, a gente volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, a Frente Parlamentar da Agropecuária está buscando junto ao Ministério da Agricultura uma solução financeira para que os produtores de soja e milho afetados pela quebra da safra deste ano tenham um alívio em fator das dívidas. Durante a reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária, o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, demonstrou preocupação não exclusivamente pela quebra da safra em fator do clima, como também pelos preços de mercado que, segundo ele, não pagam os custos de produção. Algo que a gente já percebe no dia a dia, como produtor, no convívio com produtores do país, aí é uma situação extremamente preocupante, que não se trata exclusivamente da quebra de safra por clima ou por outros problemas. A gente está falando também de uma questão mercadológica muito grave, em que os preços das commodities despencaram e hoje os preços que estão sendo praticados em soja e também em milho não pagam o custo de produção. Então é algo que é uma crise muito grande que está vindo ou já está acontecendo. Essa crise precisa ser contida de alguma maneira. Ela pode ser contida através do exercício do Ministério da Agricultura, de adotar política de preço mínimo, fazer alguma compra, tentar alguma solução, através das instituições financeiras, de acessar mais crédito e possibilidade de antecipar esses pagamentos para os produtores, mas acho que não vamos escapar de uma prorrogação de dívidas aí, porque os produtores estão endividados e estão com problemas. O deputado Pedro Lupion avalia que há uma grande crise em iminência ou já ocorrendo no setor agropecuário e que é preciso o apoio do Ministério da Agricultura para conter esse momento delicado para os produtores que vão precisar renegociar suas dívidas. Essa crise precisa ser contida de alguma maneira.
ela pode ser contida através do exercício do Ministério da Agricultura, de adotar política de preço mínimo, fazer alguma compra, tentar alguma solução, através das instituições financeiras, de acessar mais crédito e possibilidade de antecipar esses pagamentos para os produtores, mas acho que não vamos escapar de uma prorrogação de dívidas aí, porque os produtores estão endividados e estão com problemas. Acho que nós tivemos um reflexo muito claro no show rural, em Cascavel, em que é uma feira que tem sempre um altíssimo volume de comercialização de maquinário, principalmente. Não foi o que era esperado, a gente percebe que o produtor tirou o pé e na verdade, pisou no freio, com preocupação do que vem pela frente. Segundo Lupion, produtores rurais vêm freando investimentos com os baixos preços dos grãos. A soja, comercializada a R$ 90 a saca, não estava nem nos piores pesadelos do produtor rural, já que há alguns meses a soja estava custando entre R$ 140 e R$ 150 a saca. Sobre os financiamentos rurais, o presidente da FPA disse ainda que não é possível estimar o volume e o valor dos financiamentos rurais da safra 23-24 a ser renegociado, em virtude de a colheita da safra de soja estar em andamento, enquanto o milho ainda está sendo plantado. E a gente traz um assunto direcionado aos pecuaristas. O que esperar para a oferta de fêmeas e a composição dos preços da arroba do boi gordo para 2024? Quem traz os detalhes é o Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria. E venho responder aqui um questionamento sobre o peso da oferta de fêmeas na composição do preço da arroba do boi gordo para curto e médio prazo, né? Como que funciona isso? Bom, primeiramente entender o conceito, né? Por que a cotação da arroba do boi gordo vai onde a vaca vai, e é o que a gente costuma brincar por aqui. Porque quando você tem um aumento da oferta de um produto, você tem consequentemente a queda nos preços. Quando você tem uma oferta sobressalente de fêmeas, principalmente pensando em alguns períodos, você vê a queda, né, da cotação da arroba do boi gordo. Isso acontece principalmente, né, no primeiro semestre, que é quando a participação de fêmeas costuma ser maior, ainda mais em momentos do ciclo pecuário em que você não tem a retenção dessa categoria de bovinos. Assim, você tem um descarte de fêmeas acentuado, como foi em 2023, consequentemente uma queda em cima da cotação da arroba do boi gordo, uma queda nos preços, pensando aí no pecuarista. Bom, o que a gente está esperando para 2024 em relação a 2023? É que essa participação de fêmeas não seja tão acentuada quanto foi no ano anterior. Pegando aí um histórico rápido, nesses anos de transição, assim como está sendo 2024, essa queda na participação vem de 1 a 3 pontos percentuais em relação ao que foi no ano anterior. Se estávamos aí com uma participação de fêmeas de 42%, 44%, devemos ver para 2024 uma participação mais próxima dos 40%, até um pouco abaixo, indicando aí um período de transição para o ciclo pecuário, que deve acontecer a virada mais próximo de 2025. E o que a gente está vendo em relação aos preços para esse momento de 2024? Situação um pouco mais estável, até mesmo com algumas pressões em cima da cotação da arroba do boi gordo, até mesmo para bovinos de exportação. Isso porque a demanda no momento em que nós estamos é um pouco mais comedida, muito por causa da quaresma, né? Período aí que vai se estender até a Páscoa. Hora de conferir o que acontece no Brasil na agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Agro Rosário, nos dias 7, 8 e 9 de março na Bahia. Realizado desde 2013, o evento tem o objetivo de levar informação e avanços tecnológicos aos profissionais da cadeia produtiva da região, além de oferecer uma excelente oportunidade de negócio aos produtores e empresários do setor agrícola. O 4º Fórum Mineiro de Agropecuária, Conhecimento e Boas Práticas que Transformam, será realizado no dia 7 de março na cidade de Pompeu, Minas Gerais. O evento reúne um grande número de profissionais e especialistas para compartilhar conhecimentos, experiências e boas práticas em temas ligados à pecuária de leite, pecuária de corte e agricultura. No dia 29 de fevereiro, às 10 horas na Fiesp de São Paulo, será realizado o lançamento do Anuário 2024 Peixe BR da Piscicultura, com todas as informações relativas ao setor, que gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos. O Brasil é o 4º maior produtor mundial de tilápia, espécie que representa 64% da produção do país. A Festa Nacional da Uva
acontece até 13 de março em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A feira, símbolo do município e da Serra Gaúcha, é um evento tradicional de celebração da cultura dos imigrantes italianos no Brasil. Neste ano, a festa vai adquirir dos produtores de Caxias do Sul cerca de 150 toneladas de uva, das variedades Niágara Rosa, Niágara Branca e Isabel, para distribuir durante os 18 dias de evento e desfiles. São esperados mais de 400 expositores, entre vendedores e trabalhadores da agricultura familiar. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem e não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.